Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco. Aguardando aqui um ok para ver se está tudo certinho para a gente dar início ao nosso vídeo de hoje. Vamos então, nesse instante, elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade que temos de estar aqui com saúde, reunidos com grandes amigos, para que possamos, nesta noite, refletirmos sobre a palavra de Jesus. Nos unindo nesse instante ao nosso mentor, companheiro, amigo de sempre, nos unindo ao nosso querido mentor responsável pelas nossas preleções, palestras, pedindo a ele que nos inspire cada vez mais, nos ligando a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, essa irmã tão querida, exemplo de amor incondicional. A ela humildemente pedimos que nos eleve até a presença de seu amado Filho, nosso Mestre Jesus, para que possamos agradecer a Ele todos os exemplos que nos deixou. E com Ele e através dele, nos ligar a Deus, nosso Pai, para agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui mais uma vez trabalhando a nossa evolução espiritual. A Ti, Pai amado, com o coração cheio de alegria por estar aqui, oferecemos a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve encarnado entre nós. E assim dizemos: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Iniciamos então nos apresentando. Meu nome é Rudney, sou trabalhador voluntário da Seara Espírita Jardim das Oliveiras, aqui na cidade de Praia Grande, e também da Casa Espírita Renovação, na cidade de Mongaguá, aqui na Baixada. Fazemos parte do grupo de teatro Elos de Amor. Estamos hoje aqui a convite e a serviço do LEAL, Lar Espírita Amor e Luz. E gostaríamos muito de agradecer, primeiramente a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que prepararam já todo esse ambiente para essa nossa tarefa de hoje. Agradecer também a direção desta casa, que confiou a nós essa tarefa da noite, em especial nossa companheira Maria. Quero agradecer também ao companheiro Ricardo, que teve a paciência de nos orientar para entrarmos no ar, né? Nessa nossa live. Muito obrigado a ambos. E um agradecimento especial também ao companheiro Max, que é do grupo de teatro Mensageiros da Luz, que proporcionou, né, esse encontro, esse conhecimento com essa casa maravilhosa que tivemos a oportunidade de conhecer aí na cidade de Guarulhos. Agradecer também a minha esposa e companheira
pela paciência de, querendo ou não querendo, ela vai ter que me ouvir, né? Então, muito obrigado realmente de coração. O nosso tema de hoje, ele foi baseado no livro Fonte Viva, por Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, na sua lição de número 97, com o título Palavra da Cruz. Mas, antes de dar início, né, ao tema propriamente dito, eu quero ler um pequeno trecho de Chico Xavier para ilustrar um pouco mais a nossa palavra de hoje. Chama-se A Cruz do Cristo. Jesus ensinou em barcos emprestados, ensinou em bancos públicos, nas praças em que comparecia, nos montes, nos lares de companheiros. O Evangelho nos relata que muitas vezes ele ensinou na casa de Pedro, isto é, na casa de Pedro por empréstimo. A única propriedade do Cristo foi a cruz. A cruz do Cristo foi a única propriedade de que ele foi o único dono. Não se fala de uma casa do Cristo, de um território do Cristo, mas a cruz do Cristo é muito recordada. Portanto, meus amigos, quando dizemos que Jesus não tinha uma pedra que lhe servisse de travesseiro, é a mais pura realidade. Referente a esse tema, a primeira coisa que nós temos que fazer, né, é não confundir a mensagem da cruz com a imagem da cruz, que é totalmente diferente. Vou botar o texto aqui. A grande maioria das pessoas, né, quando se fala em cruz, de imediato visualizam a imagem da cruz com o Cristo ali crucificado e o sofrimento. E com esse sofrimento, né, a que ele foi submetido, as pessoas ficam chocadas, né, não entendem como é que foi possível para aquele povo ter feito o que fez com Jesus. Ainda hoje, constatamos que quando passam os filmes, né, da Paixão de Cristo, as pessoas ainda se comovem muito, se entristecem, né, muitas vezes se revoltam. Inclusive são conhecidos casos, né, de algumas cidades, inclusive aqui aconteceu com um amigo meu que fazia o papel de centurião. As pessoas ficam tão envolvidas com aquelas cenas, aquela situação, que chegam a agredir os atores, né, que ali representam aquela cena do martírio que é tão triste. Porém, quando acaba, né, fim dessa Semana Santa, tudo aquilo é esquecido e a vida continua. E poucos percebem, na verdade, a verdadeira mensagem que ali foi lembrada. Nós costumamos dizer, então, que na Semana Santa, quando passam, né, todas essas situações, a mensagem é a última coisa que acontece, mas a gente mata o Cristo todo ano, né? E essa revolta, essa situação toda é momentânea. Quando nós falamos em palavras da cruz, né, essas não se limitam àquela pequena inscrição que foi colocada no alto da cruz, nem como algumas palavras que por ele foram ditas nas suas horas derradeiras, né? Uma delas todos nós nos lembramos muito bem, que ele diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Esta foi a palavra de Jesus. Ou aquelas, né, que está em João 19, 26, 27, que ele anuncia a Maria como a mãe da humanidade. Por que eu estou comentando esse fato? Em alguns lugares que a gente vai fazer o nosso trabalho, né, levar a mensagem, na hora do preparo,
algumas pessoas fazem o preparo e nessa elevação chamam Maria a nossa mãezinha espiritual. O que eu concordo plenamente, por causa dessa passagem. Mas tem gente que não admite, diz que Maria não é a mãe espiritual, ela é mãe de Jesus. E essa passagem que está em João 26, 27, diz assim: ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Então é aí, não é, que Jesus diz que Maria é a mãe da humanidade. Então não vejo problema nenhum em a gente dizer que ela é a nossa mãezinha espiritual. Só para pontuar. A mensagem da cruz ela é muito mais que isso. E esse texto de número 97 do livro Fonte Viva começa com um trecho da carta de Paulo a Coríntios, a primeira carta de Paulo a Coríntios 1,18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Como assim? É loucura para os que perecem? Bom, é loucura para aqueles que morrem e não acreditam na imortalidade da alma, que dizem que a morte é o fim. Para esses, a palavra da cruz é loucura. E aí diz assim: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Salvos por quê? Porque acreditamos que somos espíritos imortais. Essa palavra da cruz nos mostra um Cristo vivo. Nos mostra que ele é o caminho da salvação. Este é o poder de Deus. Né? Nos foi dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra diz que a salvação não é simplesmente aceitar Jesus, mas sim como ele exemplificar. Por que a gente está dizendo isso? Nós sabemos, né, que alguns irmãos, os quais eu respeito e muito, quando você vai ao templo, à igreja, né, aceite Jesus, aceitou Jesus, está salvo. A gente sabe que não é bem assim, não é? Porque nós somos muito falhos e tudo mais. E existe uma lei divina de causa e efeito, né? Ação e reação, que tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. E essa consequência ela tem que ser resolvida. Não basta só aceitar, né? Nós temos que resgatar. No livro dos Espíritos, na sua questão 625, é perguntado: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, ela é simples e objetiva. Vocês pensaram que eu ia dizer que era curta e grossa, né? Não, mas é simples e objetiva. Eles respondem assim: vede Jesus. Não aquele Jesus morto na cruz, mas sim o Jesus vivo pelo poder de Deus que habita em todos nós. Vamos ver o que Emmanuel nos diz ainda nesse texto, nessa mensagem. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. É dolorosa? Sim. Eu já ouvi pessoas dizerem, né, que nós espíritas gostamos de sofrer, o que não é verdade, o entendimento é outro. Né? Essa mensagem da cruz, ela dói, porque ela nos diz que todos nós passamos por problemas e dificuldades. E problema e dificuldade não é nada agradável, ela dói. E ela dói
em algum momento da nossa vida, individualmente ou coletivamente. É possível que alguém aí que está nos assistindo diz assim, mas eu nunca tive dificuldade. Que bom, muito bom, fico muito feliz, pois trata-se de um espírito já evoluído, não é? Que está aqui para nos mostrar que é possível, e isso é muito bom. Porém, eu lembro, nós estamos passando por uma pandemia, não é? Que é uma dificuldade da humanidade nesse momento. Todos nós estamos passando por problemas que afetam todos nós. Mas, como somos salvos, ou seja, temos o entendimento, certo? Que a cruz do Cristo nos mostra, com o seu exemplo, que podemos e vamos superar. Porque Deus tem planos para todos nós que acreditamos em vidas futuras. Então, quando nós vemos pessoas que ficam desesperadas, tal, é normal. Não é? Mas nós que temos um pouco de entendimento, não é todo o entendimento, nós somos todos aprendizes, podemos passar esta palavra da cruz. Mostrar os exemplos. Aí a pessoa vai dizer assim, mas Jesus está tão distante de nós, como nos comparar a Jesus com seus exemplos? Então vamos ser um pouco mais contemporâneos. Nós tivemos muitos exemplos que vivenciaram e viveram a palavra da cruz. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier. Tantos outros, podemos citar, que está conosco ainda, Divaldo. Vocês acham que a vida do Divaldo é fácil? Tendo 600 filhos adotivos, mais de 90 anos, ainda trabalhando bastante em prol da doutrina e em prol daqueles que são necessitados, levando a palavra, o consolo. Com certeza muita gente vai dizer, ele é louco. Loucura. Cometemos ainda muito dessas falhas. Emmanuel ainda continua lá. Do Calvário desceu para o mundo uma voz a princípio desagradável e incompreensível. Tudo isso está lá no Fonte Viva. Ora, desagradável e incompreensível. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta da dor? A dor é agradável? Não. Incompreensível? É incompreensível que nós mesmos e muita gente, por não ter o conhecimento, porque Deus, na sua bondade infinita, quando reencarnamos, né, passou uma borracha na nossa memória, porque senão estaríamos aqui morrendo de vergonha. Não entendemos, ainda é incompreensível para nós muitas coisas, que dirá para aqueles que não acreditam. Mas essa voz que veio da cruz nos mostra ainda o quanto ainda somos pequenos. E quão pequenos são os nossos problemas e os nossos sofrimentos, comparando com os de Jesus. Esse sim, né, que não tinha dívida nenhuma, não era devedor de nada. E ele passou tudo aquilo só para exemplificar que é possível sim transformar nossa dor através da aceitação, da resignação, para alcançarmos o nosso progresso espiritual. Não é? Quantas e quantas vezes, né, nos abalamos por problemas pequenos? Quantas e quantas vezes nos deixamos levar por um problema do trabalho, por problemas de natureza boba, que bastava resolver com
um olhar mais suave, alguma coisa nesse sentido. O perdão, entender que o nosso irmão está equivocado, esperar a poeira baixar e ir lá conversar, não é? Pedir perdão se fizemos alguma coisa de errado. E às vezes a gente não aceita. Imagina Jesus que não tinha nada, nada a pagar, não devia nada. Ele se colocou à disposição de Deus, se preparou, sei lá, 1000 anos para voltar aqui, passar tudo o que passou para mostrar que é possível. Ah, mas Jesus está muito... Não está muito longe. Nós é que nos afastamos. Nós é que não aceitamos, muitas vezes, essa situação, né? De dor, de sofrimento. Né? É o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda bate muito forte. Nosso caminho ainda é longo. Se não, vejamos. Em João 12:32, a palavra do Divino Mestre quando anuncia aos seus seguidores: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Isso foi dito quando ele entrou em Jerusalém. Praticamente no começo da sua atividade, né? Ele entra em Jerusalém e ele diz ainda que vai atrair todos, né? Quando ele for levantado da terra, ele não se sentia, olha a humildade dele, ele ainda não se sentia superior, né? Levantar acima da terra. Imagina. E nós então? Né? Nós estamos até aqui, né? Atolados ainda, né? E o que fez Jesus para passar tudo aquilo que ele passou? Vamos fazer essa análise. Ele atendeu a todos com amor. Pregou só o bem. Curou cegos, paralíticos, leprosos. Ensinou o perdão. Não fez nenhuma diferença entre aqueles que o procuravam, fossem quem fossem. Nunca perguntou quem eram ou o que faziam. Então a gente tem várias passagens aí, né? Tem aquela que o centurião pede a ele, né? A salvação da sua filha. Ele vai que ele já está curado lá. Né? Atendia a todos. A história de Zaqueu, que é muito bonita. Zaqueu era... Ninguém gostava dele por ser coletor de impostos e tudo mais. Sobe na árvore. Jesus vai lá e fala: ô Zaqueu, está fazendo o que aí, meu filho? Desce aí que ainda hoje estarei em tua casa. Né? Ele via nas pessoas só a bondade. E aqueles que não a tinham, ele simplesmente perdoava, porque entendia serem espíritos ainda necessitados de ensinamento. E a gente comete tantos erros, né? E ainda se acha a última bolacha do pacotinho. E o que acontece com Jesus? No momento da sua partida, vamos dizer assim, né? Ele ainda passa por uma série de coisas assim, a negação. Uma delas é a negação. Podemos dizer aí, primeiro de Judas, né? Que o vendeu por 30 moedas. E ele o perdoou. Pedro, o seu discípulo mais companheiro, a quem ele delegou a missão mais importante, o negou 3 vezes, né? E Jesus ainda disse para ele: ah, Pedro, tu me negarás, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu, mestre? Eu não. E assim o fez. Jesus foi abandonado por completo, né?
dos seus mais amados. Quem eram os mais amados? Povo. Aquele mesmo povo que o carregou, né? Foi com ele na entrada de Jerusalém e tantos outros. Tanto o abandonaram que na hora da escolha gritaram Barrabás, né? Eu às vezes costumo brincar e dizer, né, que determinadas situações da vida da gente, assim, olha, eu não participei da crucificação, mas eu estava lá gritando Barrabás, né? Essas são as consequências, né, das nossas escolhas. Jesus foi humilhado ao extremo, foi crucificado ao lado de ladrões, comparado a ladrões, exposto ao ridículo. Lembramos aquela cena, né, onde, com muito escárnio, aqueles que são seus algozes colocam lá uma coroa de espinho. Ah, você é rei, está aqui a sua coroa, tal. E ele tem essa morte infamante, né? Eu assisto pouca televisão. Quando assisto é filme, futebol, alguma coisa assim. Mas escuto muito rádio, porque eu ando muito de carro, muitas vezes, tal, e é a oportunidade que eu tenho. Só que eu não fico escutando música, eu gosto de escutar notícia, programa de entrevista. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Numa manhã dessas, escutando aí um apresentador famoso de rádio e de televisão, dizia ele assim, com toda a pompa que lhe é peculiar, que ele acredita em Deus. Sou católico, acredito em Deus, mas não vou na igreja. Não vou na igreja, porque se Deus é onipresente, para que eu vou na igreja? Não tem necessidade. Quer dizer, eu sou autossuficiente, né? Não preciso de ninguém, está tudo certo. Tá. Aí, eu falei, bom, que bom, né? Não está errado de todo dizer que não vai na igreja, porque realmente Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas, aí ele vem com a seguinte... Estava acontecendo lá um fato, não me lembro agora se de corrupção, alguma coisa que não estava muito bem. Então ele diz assim, que ele acreditava em Deus e que se ele fosse Jesus, ou tivesse, não que se ele fosse, mas se ele tivesse o poder de Jesus, mas que nunca ele seria crucificado. E se o crucificassem, mandaria raios para acabar com todo mundo. Isso aí. Meu Deus! Como as pessoas são equivocadas. Jesus tinha realmente a possibilidade desse poder, né? Vários são os fenômenos atribuídos a ele, como parar a tempestade no mar revolto, né? A multiplicação de pães, peixes, transformar a água em vinho, quer dizer, poder ele tinha, não é? E nada disso ele fez porque ele sabia da mensagem que ele tinha que transmitir. Aí a pessoa se diz cristão e diz que quer acabar com o mundo se tivesse o superpoder de Jesus. Vejam como nós ainda somos extremamente equivocados com muitas colocações que fazemos. E qual é a nossa obrigação, que temos um pouco de entendimento, não é todo o entendimento, é um pouco de entendimento, passar essas mensagens através de nossos evangelhos, através de nossas reuniões e mesmo num bate-papo informal. Nunca perder a oportunidade de transmitir o que é bom. Mas voltando aí ao nosso tema, né? Emmanuel ainda esclarece, né? Ele diz assim, mas o Cristo usa o fracasso aparente, para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus
sem o aprimoramento e sem a sublimação de si mesmo. Lembram? Meu reino não é desse mundo. Cristo falou isso. Então ele diz assim, o fracasso aparente, quer dizer, ele não fracassou. Verdadeiramente ele não fracassou. Aos olhos de muita gente, foi considerado um fracasso. Um grande amigo, considero ele amigo, um grande palestrante, esse sim, ele diz assim, se Jesus tivesse morrido atropelado por uma carroça, né, não teria modificado o mundo como modificou. Seria uma coisa corriqueira. Ele precisava passar por tudo aquilo, nos trazer essa mensagem da cruz, para que a gente pudesse refletir e mudar as nossas atitudes. Eu falei, não é verdade. Né? É verdade. Se ele tivesse morrido, né? Se tivesse aqui hoje uma bala perdida, né? Que é uma bobagem isso, de bala perdida, não existe. Existe bala achada, né? Ele não teria tido a repercussão que teve, porque a mensagem não seria passada da forma que foi passada. O que ele quer dizer isso aí? Aprimoramento, sem aprimoramento. Tem uma coisa que é necessário se falar na casa espírita que não se fala. Eu, pelo menos, nunca escutei. É um negócio chamado reforma íntima. Nunca se fala isso na casa espírita, né? Mas, brincadeiras à parte, é o que mais nós falamos. E as pessoas não conseguem entender o que é essa reforma íntima. Essa mudança de atitude, essa mudança de entendimento. Tem um esquete de teatro que nós fazemos chamado Reforma Íntima, que uma das personagens, né, na hora que fala em reforma íntima, reforma íntima legal, botox, silicone, lipoaspiração, vou me modificar. Não, não é isso, né? Reforma íntima é uma coisa muito mais séria. É a nossa mudança interior, a troca de vícios e defeitos por virtudes, que é uma outra coisa interessante também. Quando nós anotamos os nossos vícios e defeitos é muito mais fácil, né? Quando a gente falar de virtude, eu acho que uma falsa modéstia não nos permite ficar falando, né, das nossas virtudes, mas todos nós temos. Gente, eu tenho um problema muito sério de rinite, vocês vão me permitir, eu vou ser obrigado a pegar um remédio no nariz, senão não vou terminar essa nossa conversa. Muito obrigado, me perdoem. Então, diante disso, a pergunta que fazemos nesse instante é: e nós, diante da nossa cruz? Porque cada um de nós, com certeza, tem uma cruz para carregar. Será que nós transformamos os nossos fracassos, esses sim que são reais, ou pelo menos os entendemos como lições, ou simplesmente ficamos a reclamar? E o que é pior, culpar os outros. Escutamos, vocês me perdoem, né? Mas quem tem bichinho em casa é assim. Muitas vezes escutamos as pessoas falar assim: Deus só nos dá a cruz que podemos carregar. Verdade. Só que é o seguinte, na primeira dificuldade, esquecemos essa frase rapidamente. É na hora. E aí, vamos ver o que a nossa cruz está dizendo. Para nós mesmos e para os outros. Principalmente para nós. O que ela está dizendo? Será que ainda hoje achamos a palavra da cruz loucura? Será que nós estamos desperdiçando mais uma reencarnação? Dizendo que, nós somos espíritos imortais. Se não for nessa, na próxima, eu melhoro. E é interessante, já falei desse meu
amigo que eu sou fã, o Roosevelt, não é? Ele tem, uma das palestras dele, ele foi muito feliz. Mas antes de falar da constatação dele, nós estamos constatando hoje que a fila para reencarnar, ela está enorme. Né? Vamos analisar isso. Antigamente, nos parece que demorava aí uma reencarnação em torno de, sei lá, 20, 30, 50 anos. Mas agora está demorando muito mais. Será realmente que nós temos esse tempo? Esperar aí, agora, sei lá, 200, 300 anos para voltar? Antigamente, por que era mais rápido? Ah, as famílias eram formadas, né, diferentes. Muitos filhos, os tempos são outros, né? Hoje já é mais difícil. A minha avó materna teve, acho que foram 4. Já a minha avó paterna, se não me engano, eram 10 ou 11 e ela ainda criou mais uns 3 ou 4. E hoje a família, quando quer, porque muitas vezes atrasam tanto, né, a maternidade que acabam não tendo mais, tem um filho. Então é evidente que a fila está enorme, né? Tem muita gente querendo voltar e não está tendo oportunidade. E às vezes nós reclamamos, né, dessas adolescentes que não se cuidam e acabam tendo filho, mas se nós não, não damos oportunidade, alguém tem que dar, né? Então a gente não pode reclamar, não pode nem julgar. E falando desse meu amigo aí, o Roosevelt, né, numa das suas palestras, ele até brinca. Ele diz assim, que a fila está enorme. E cada um de nós, então, recebe uma senha para entrar nessa fila, para voltar. Então aqueles que dizem assim, não, na próxima, tal, eu melhoro, eu resolvo, eu fico. Ele alerta, né? Ele faz um alerta. Imagine-se você na fila, aguardando lá muitos e muitos anos. E aquela fila não anda, muito lenta. De repente chega a sua oportunidade. É a sua vez de reencarnar. Quando você vai reencarnar, chega um espírito idoso, tem a ficha preferencial, passa na sua frente e você tem que ficar muito mais tempo ainda aguardando. Mas é uma grande verdade, né? Nós não podemos, e no texto também fala nisso, nos imaginar com reencarnações sem sentido, incorrendo nos mesmos erros, fazendo as mesmas coisas que não deveríamos, não escutando a palavra da cruz, não mostrando boa vontade, não praticando caridade, não praticando perdão, não fazendo nada que nos adiante, só reclamando, só nos queixando. Tenho um sentimento muito grande agora nessa situação de pandemia. Aqui na Baixada, pelo menos aqui na Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, que a gente conhece assim, com mais frequência, Santos eu quase não vou. É uma grande quantidade de casas que tem lá, não sei como é que está a situação lá, mas aqui a grande maioria das casas estão totalmente fechadas, sem nenhum tipo de trabalho presencial, o que é totalmente compreensível. A casa que eu trabalho, estamos fazendo lá um trabalho de atendimento, não da mesma forma como era feito, mas observamos a necessidade, chegávamos na casa cheio de bilhetinho na porta, pessoas assim totalmente desorientadas, tal, e a gente então, até por morar aqui a um quarteirão da casa, resolvemos fazer esse atendimento e outros voluntários se agregaram e a gente, com todos os cuidados que são necessários, a gente está fazendo um atendimento. A casa tinha uma frequência por noite em torno de
150, 200 pessoas. Hoje, em torno de 15, 20. E a gente está mantendo assim, e se precisar, a gente vai abrir novos horários, não novos lugares. Bom, por que eu estou dizendo isso? Para nossa tristeza profunda, muitos trabalhadores, muitos voluntários da casa simplesmente desapareceram. Sumiram. Quando eu digo sumiram, são aqueles que não estão participando de absolutamente nada que a casa faz. Conversando com a companheira Maria, né, ela disse, nós estamos trabalhando muito mais do que antes. Né? Você tem que fazer uma série de coisas presenciais, e esse trabalho, que é muito importante, que a espiritualidade nos permite, né, essa tecnologia de estarmos fazendo aqui ao vivo, através da internet. Essa mesma internet que muitas vezes eu critiquei por conta de pessoas usando o celular de tal forma que não tinham nem contato com a própria família. Mas se não fosse esse aparelho hoje, então eu tive que morder minha língua, né? Como diz o outro. Essa necessidade, né, de estarmos aí trabalhando, e as pessoas simplesmente sumiram. Aí você faz live, você faz, no caso da entidade que a gente tem, que é coligada, que é a Aliança Espírita, vibrações coletivas, falando ao coração, um monte de coisas que está sendo feito ao vivo. Você não vê as pessoas aparecerem, né? Mesmo de dentro dos seus lares, há trabalho nenhum. Então isso nos entristece. Lógico, respeitamos, porque o isolamento para alguns, para todos na verdade, é necessário, mas alguém tem que trabalhar. Então nós respeitamos. Mas sumiram, simplesmente. Né? Então isso nos deixa muito triste. Por quê? Porque estão deixando a oportunidade para depois. Depois de tudo que aprenderam, depois de tudo que fizeram, estão deixando isso. A gente está vendo em muitos lugares. Nós temos que entender que a voz da cruz é a voz de Deus nos falando através dos exemplos de Jesus, que não foram poucos. E não foram só essa voz da cruz, né, naquele momento derradeiro dele. A vida toda de Jesus foi a voz de Deus falando conosco. Ele nos trouxe, através das suas atitudes, alguns exemplos, né? Então, Deus nos mostrou através dele, por exemplo, exemplo de humildade, já a partir do seu nascimento. Não nasceu num castelo, numa casa bonita, não, nasceu numa manjedoura. Esse foi um dos exemplos, de tantos. Um outro, quando ele vai até João Batista, né? E pede a ele, não, me batize. João fica, peraí, mas você... Não, por favor. Diante de todos aqueles que estavam lá. Né? Exemplo de sabedoria, né? Quando muito jovem já pregava, até para os doutores da lei. Olha, a inteligência, a sabedoria. Né? Um outro exemplo de sabedoria que me marcou muito, também quando levam a ele para prová-lo, né? A mulher adúltera para ser apedrejada, e ele, impassível lá, escrevendo no chão, diz, fiquem à vontade, né? Que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Sabedoria. Exemplo de caridade, né? Ao curar as pessoas, a distribuição de amor que ele fazia com gestos, com olhar. Exemplo de perdão, nunca questionou Judas. Nunca questionou seus discípulos, né? E tantos outros exemplos. E um exemplo que eu acho assim lindo, fundamental, que se refere a nós. Quando ele diz assim, é um exemplo de fé na humanidade, fé no ser humano. Quando ele diz assim, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, Deus está dizendo através dele que se a gente seguir as palavras da cruz, nós podemos ser mais que Cristo.
olha a que ponto nós perdemos as oportunidades, não é? Que coisa mais linda. E muitas vezes deixamos passar, simplesmente, não é? Eu faço um trabalho e por que que eu o faço? Quando começou essa história da pandemia, começou a ver que nos noticiários, nas redes sociais, era terrível, né? O baixo astral que eles pregavam, a doença, a morte, só se falava nisso. Nada que elevasse as pessoas, sabe? Com aquela coisa assim, um climão mesmo, né? Parecia aquele personagem de desenho animado, revista em quadrinho, que andava com aquela nuvenzinha preta chovendo na cabeça. Quem tem mais que 15 anos com certeza vai lembrar. E isso estava me incomodando muito. Falei, meu Deus, né? Precisa ter uma palavra melhor, não é possível. E a partir daí, eu fiz uma proposta a mim mesmo de ler todo dia uma poesia. Muitos talvez que estejam me assistindo aí, por fazerem parte de algum grupo, e a coisa cresceu tanto que são várias cidades do Brasil, né, vários estados. A gente sabe que essas mensagens estão chegando inclusive a companheiros de Portugal, da Itália, da Espanha. Poxa, fiquei muito feliz em saber disso. Todo o interior de São Paulo, foi bem bacana. Uma coisa que eu fiz assim, sem esperar nada, simplesmente para colocar nas redes sociais uma mensagem, né, de fé, de esperança, ensinamento. Então todo dia eu leio uma poesia espírita. Já são mais de 200 e tantos dias que, graças a Deus e a bondade dele, não deixei de fazer. E à noite a nossa casa tem um grupo, né, de WhatsApp, e são várias mensagens recebidas, psicografadas, de mensagens aos trabalhadores. Então, de manhã eu gravo a poesia, de tarde eu gravo essa mensagem aos trabalhadores. Isso tenho feito todos os dias e todas as noites. Então, para a gente dar encerramento aqui na nossa live de hoje, que vocês estão me escutando por culpa da Maria, tá? Ela diz assim, aqui um pessoal que está muito mal comportado, então você vai lá e o castigo deles vai ficar escutando você por 1 hora ou quase 1 hora que já está dando aqui. Eu vou terminar a nossa conversa de hoje com uma poesia. Essa poesia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, também é de João de Deus. João de Deus, o Espírito, que diz e tem como título A Cruz. Minha mãezinha interroga a pequena olhos em luz. Por que razão nosso mestre preferiu morrer na cruz? Não era ele o enviado do poder do Criador? Não passou por este mundo acendendo a luz do amor? A velha mãe meditou e respondeu em seguida: Filhinha, todo o Evangelho é grande lição da vida. O horto de solidão, o calvário do tormento, são convites do Senhor à luz do desprendimento. E a cruz é a realidade sem qualquer flor de ilusão, sem a qual não chegaremos à paz da ressurreição. Se tivesse simplesmente lido essa poesia na noite de hoje, não precisaria falar absolutamente mais nada. Muito inspirado esse nosso irmãozinho desencarnado chamado João de Deus, que trouxe, através de Chico, essa pérola para que possamos desfrutar, meditar e, findo então essa leitura,
convido a todos a fazer o maior ato de caridade que possamos fazer nesse instante e a essa distância, que é vibrar. Vibrar nada mais é do que desejar do fundo do nosso coração tudo aquilo que temos de melhor através do nosso pensamento positivo. Então, que possamos, nesse instante, juntamente com todos os nossos irmãos do plano espiritual, unidos, como sempre digo, num só coração, conectados, coração a coração, que possamos vibrar por todas as moradas da casa do Pai, que possamos vibrar para onde houver um leito de dor, para onde houver uma lágrima sendo derramada, seja ela de tristeza, de mágoa, de fome, de alegria, por que não? Que essas nossas vibrações de amor possam envolver a todas as habitações coletivas, como creches, asilos, hospitais, orfanatos, manicômios, presídios. Que essas nossas vibrações de amor possam envolver a todas as seitas, filosofias, religiões, para que eles tenham sempre em mente essa mensagem da cruz. Vibremos para que essas nossas vibrações de amor sejam o lenitivo aos doentes, o consolo aos desesperados, o abrigo aos desamparados. Que essas nossas vibrações possam abranger aos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, aqueles que se dizem nossos inimigos. Que essas nossas vibrações de amor possam envolver os nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual. Em especial, nessa noite, que possamos envolver a figura de Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe de médicos, terapeutas, enfermeiros, atendentes, nos unir a Luca Lucano, e que esses irmãos possam inspirar todas as equipes médicas e cientistas da Terra para a descoberta definitiva da cura desta pandemia que veio nos ensinar muita coisa. Mais uma palavra da cruz. Que possamos, Pai amado, com tua orientação e inspiração, sermos criaturas melhores hoje do que fomos ontem. Que jamais cruzemos os nossos braços quando o nosso maior exemplo morreu de braços abertos para nos salvar, ensinar o caminho da salvação. E assim, me despeço de todos, vibrando, pedindo a permissão para vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas nesse caminho evolutivo. Que possamos, em momento algum, perder a oportunidade de servir. Agradecendo mais uma vez a todos vocês pela paciência de terem me ouvido até agora, a Maria, ao Ricardo, ao Max, a todo o grupo. Não tenho acesso aqui a quem está nos assistindo, mas eu tenho certeza que aí estão, porque a vibração que recebo nesse instante é indescritível. Uma boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus permaneça sempre conosco. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se assim nos for permitido.